Pessoal, mais uma edição aqui do nosso Newcast. Hoje, uma apresentação especial aqui do nosso amigo Luiz Andonati, da Imigratec. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Agradecendo aqui, cara, o presente, né? Que ele deu pra gente aqui, ó, esse livro. Muito obrigado, cara. A gente vai ler com certeza aí. Eu não sou muito bom de leitura, mas eu vou fazer um esforço aqui, cara. Eu tenho que aprender a ler. Gostar. Não, show de bola, cara. E estou muito feliz, cara, em receber você aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ataques cibernéticos, né? Que é um problema que a maioria das empresas tem, que é ataques cibernéticos, criptografia, antivírus, Windows não craqueado, não licenciado, que eu acredito que a maioria do pessoal aí sofre com isso aí, né? Então, assim, é um prazer receber você aqui hoje, né? Com mais um episódio. Espero que isso possa trazer grandes frutos para vocês que estão nos assistindo aí. Não, eu que tenho que agradecer, gente, o convite do podcast. É sempre uma oportunidade muito legal assim, de bater papo, trocar experiência, né? Isso aí. Então, é isso, assim. Estou à disposição para tirar dúvida do pessoal também, qualquer coisa que quiser. Beleza. Para quem não conhece, pessoal, a empresa do Luiz é uma empresa especializada nesse tipo de situação, né? Que é ataque cibernético, segurança, cibersegurança em geral, né? E vocês atuam hoje aqui em Venda Nova do Imigrante. Brasil inteiro também. Brasil inteiro, né? Então, mas a sede aqui em Venda Nova. A sede é Venda Nova. É isso aí. Então, são conterrâneos nossos aqui hoje. Hoje nós somos conterrâneos. Estamos aqui na mesma cidade. Então, cara, assim, vamos começar a falar sobre um tema que eu acredito assim, que o pessoal mais sofre, né? Que é o Windows não craqueado, cara. Tá. Que isso, assim, eu admito que o meu Windows hoje, no meu computador, não é craqueado. Assim, não é... Eu falo craqueado, né? Que assim, não é a chave ativada, né? Ele é aquele Windows ativado via KMS Piccola. Então, é legal assim, a gente entrar nesse tema, porque esse é um tema que grande parte das empresas eles não têm orientação. Né? Por quê? Porque quando você vai para esse lado de licenciamento de software, geralmente os contratos são muito grandes para você ler. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler um contrato da Microsoft, por exemplo, você vai ver que é um contrato bem extenso e bem técnico. Então, às vezes, o empreendedor ali está focado em resolver o problema dele. Ele quer instalar o sistema, instalar o Windows e começar a usar. Emitir nota, ele quer vender, ele não tem uma orientação. Mas existe, né? Duas questões importantes que a gente tem que discutir com relação ao sistema operacional. A primeira é com relação à legalidade. Existe um risco potencial da Microsoft ir lá e fiscalizar e gerar uma multa para aquele empresário. A multa costuma não ser muito barata. Não é muito barata. Então, essa é uma parte de risco legal, né? A gente está falando de propriedade de software. E existe também a questão da cibersegurança, da questão de proteção daquele equipamento. Sim. Por quê? Imagina o seguinte cenário, né? Imagina que você vai lá num fórum da internet, baixa uma imagem do Windows, instala na máquina e beleza. Teoricamente está ativado, porque não tem mais nenhuma mensagem falando que aquilo é pirata. Assim. Entre aspas, está seguro, né? Exatamente. Só que a gente não sabe quanto que aquilo foi modificado, né? Toda vez que você baixa alguma coisa de um torrent, de alguma coisa assim, aquilo geralmente vem com algumas modificações. E essas modificações, elas abrem portas para que os criminosos, os cybercriminosos, os mais famosos hackers, eles tentem ter os acessos aos equipamentos, ele roubar informações. A gente já pegou casos, cara, de máquina minerando Bitcoin. Só para você ter ideia. Então, você imagina só, uma máquina, beleza, não tem problema, mas você imagina 1000 máquinas infectadas com isso, minerando Bitcoin. Então, dentro de uma empresa, é um grande problema você usar esse tipo de solução. Então, e geralmente o empreendedor ele não tem orientação para isso. E, assim, a cibersegurança, né, as pessoas não entendem também o que é cibersegurança. Eu vou só descrever um pouquinho só para a gente chegar num denominador comum. Dentro da área de tecnologia, eu gosto de dividir em 3 partes. A área de infraestrutura, que é a parte onde você tem ali os computadores, os servidores, a parte que tem que funcionar, os equipamentos, né? Os sistemas também entram nessa parte de infraestrutura. Você tem a parte de segurança da informação, que é uma parte onde você olha toda a parte legal, você tem as conformidades com as legislações, você tem os programas, por exemplo, adequações LGPD, uma série de coisas você faz, essa parte documental mesmo, e de processo você faz na camada de segurança da informação.
A camada da cibersegurança já é uma coisa mais mão na massa, é a implementação de controles. Quando eu falo controles, vamos falar, a gente está falando para o empreendedor, é fácil de entender. Por exemplo, ter um antivírus configurado dentro da máquina, aquela rede, ela ter uma configuração, uma segmentação, por exemplo, acesso de cliente, acesso administrativo. Então, são esses pequenos controles que, no final das contas, a gente faz, aumenta a maturidade e segurança da empresa para que não aconteçam esses ataques e causem prejuízo. Então, assim, por que eu falei isso? Porque, às vezes, o empreendedor, quando fala de tecnologia, ele acha que a pessoa que trabalha com tecnologia faz tudo. Desenvolve sistema, cuida da cibersegurança, deixa funcionando a máquina, e isso, às vezes, é um engano, porque são áreas muito grandes e muito especializadas. Ainda mais hoje, né, que a gente está vivendo inteligência artificial, a gente está conversando aqui agora, então a coisa tem crescido tanto que é necessário você ter as especializações de cada área, né? Para você ter maturidade. Né? Não é ter um TI bombeiro, né? Que a gente fala de TI bombeiro hoje em dia. E o TI, coitado, ele carrega nas costas mesmo, esse tipo de coisa. Né? Que é o mesmo cara que estão com o servidor, que tem que colocar cabo de rede na parede, então não funciona. Tem que ter, na área de TI, tem setores como qualquer outra empresa. Né? Exatamente. Então, assim, é óbvio que a gente tem que reconhecer, né, que o TI ele é guerreiro mesmo. Assim, guerreiro. Tudo aquilo que ele faz, ele suporta a empresa para a empresa continuar disponível, funcionando, vendendo, né, trabalhando. Então, eu acho que é uma área estratégica e as empresas ainda não enxergaram que a tecnologia é uma área estratégica da empresa. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, até dá problema. Até dá problema. É um tipo de problema. Exatamente. Seja hacker, seja um disco queimado, seja um computador que parou, né? Cara, e assim, a gente vê muito aqui na nossa região, porque, igual você falou, a questão dos Windows, a maioria é pirata, ninguém se preocupa realmente com isso. O cara chapa lá um KMS Pico mesmo e vai ativar. Só que, igual você falou, no final, isso aí vai afetar a segurança do Windows. Compromete, né? 100%. Compromete. Então a gente não sabe em que grau que compromete, mas a gente já sabe que compromete. Exatamente. Já começa errado aí. Começa errado. Por duas questões, né? Tem a questão legal e tem a questão de você abrir o seu próprio negócio para um estranho. Exatamente. E o mais... o cúmulo do absurdo que eu vejo é os caras usando o Windows Server ativado, que o cara tá com o servidor. Quer dizer, uma coisa é os seus computadores de uso do pessoal, né? Outra coisa é o seu servidor, né? Que você está usando. Por isso que é importante esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, porque a gente precisa levar para o empreendedor a conscientização. Né? Então, tudo começa na conscientização. Como que a gente quer cobrar que o empreendedor... Cobrar assim... Entender que o empreendedor tem que saber comprar um equipamento, um servidor, se ele não entende daquilo. Então, eu não culpo. Eu não acho que tem que chegar... a pessoa faz errada, eu acho que é só desconhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, aí sim, ela pode tomar uma decisão consciente de escolher o que é certo e o que é errado, mas aí é coisa de adulto, né? Sim, cada um faz suas escolhas. Você põe nas cartas na mesa. Exatamente, mas eu vejo isso muito assim, no mercado em geral, né? Com todo mundo que a gente conversa, tudo, que não é uma coisa muito intencional de querer fazer errado, é mais uma questão de desconhecimento mesmo. Sim, e às vezes achar que é caro demais. Também. Às vezes, assim, o cara não botar no orçamento isso. Mas a gente já viu, assim, e não é um problema, isso não é uma coisa que geralmente acontece muito isso que eu vou te falar. Da gente chegar para assessorar uma empresa e essa empresa já ter gastado 3, 4 vezes o valor que seria necessário para implementar um projeto de forma correta. Então, mais uma vez, assim, a questão da orientação, né? Porque, assim, quem é o Luiz para falar disso? Assim, o Luiz, cara, ele preza por olhar o que é feito no mundo e a gente pega essas referências. Então, por exemplo, tudo que a gente faz com relação à segurança da informação, a gente trabalha hoje com 2 frameworks, que são normas internacionais que nos guiam como fazer as coisas, que é o NIST e o SysControls, né? Então, essas duas diretrizes, elas nos trazem clareza do que as empresas que estão na ponta da tecnologia fazem no mundo. Então, é isso que a gente tenta fazer. Eu não invento nada da minha cabeça, cara. Sim, são parâmetros, como você falou, globais. Né? A gente tem que olhar o que o mundo está fazendo de bem feito e a gente fazer igual, sabe? Não adianta também querer inventar a roda. Já existe muita coisa boa no mundo rodando. Né? A própria ISO 27001, que é uma norma de segurança da informação, que ela é muito abrangente, é muito interessante. Só que para você implementar um negócio hoje numa grande empresa é uma coisa, para você colocar numa pequena e média empresa é outro cenário. Então você tem que entender aquilo e
e ter essa ideia de adaptar algumas Sim. coisas, né? Ter essa sensibilidade. Por exemplo, você falou de licenciamento. Legal, cara, o cliente não tem dinheiro para comprar o Windows Server. Ok, então vai buscar um sistema que roda na nuvem. Sim, sim. Entendeu? Que resolve então, o problema também. Exatamente. Tecnologia tem a ver com negócio, não tem a ver com computador, com, sei lá, sempre dou exemplo de equipamento, Sim, assim, mas tecnologia é ferramenta para negócio. E hoje tem várias. Exatamente. Então, assim, nós que trabalhamos com tecnologia, né? Vocês trabalham com sistema, eu trabalho com infraestrutura, cibersegurança, a gente tem que olhar para o cliente e olhar para o negócio dele. Não adianta nada eu olhar para ele e só querer vender solução. Isso não faz o menor sentido. Tem que ver o quanto ele vai conseguir trabalhar. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente tem um orçamento de X. E aí você vai conversar com ele, um servidor custa 5X. E aí você olha, poxa, mas esse cara ele não precisa de um servidor. Ele precisa só do sistema. Ok. Cara, vamos procurar um sistema em nuvem que cabe no bolso desse cliente. Então, acho que é por aí, sabe? Assim, e cibersegurança vai por esse mesmo lado. Então, assim, hoje tem antivírus, por exemplo, de várias faixas de preço. Eu lembro assim, que eu fiz uma cotação tem uns meses de uma ferramenta que é de antivírus que ela é mundialmente conhecida. Assim. E a hora que chegou o orçamento, eu quase caí para trás, que era mais de 100 mil reais. Sim, de muito orçamento. Caro, né? Longe eu falei, cara, não, isso daqui não é para esse cliente que a gente está cotando. A ferramenta é muito legal, a solução é muito bacana. Só que eu tenho que entender do negócio do meu cliente. Eu já sei mais ou menos quanto ele fatura. Eu já sei mais ou menos qual é o potencial que ele tem de investimento. Então, ele vai precisar de investir em máquina, ele vai precisar... Vou gastar o investimento todo só em uma ferramenta? Se você sabe... isso é um trabalho de precisa consultoria. Precisa ter essa sensibilidade de você olhar para o negócio do cliente. Porque senão você faz aquilo que eu falei no início. Entra o aventureiro, recomenda coisas que o cara nem precisa, o cliente gasta dinheiro e não consegue resolver o problema. Não resolve. Entende? Então, das coisas mais satisfatórias que tem é você entrar no cliente, olhar o que ele tem e com aquilo que ele tem já ir... Às vezes com um investimento muito alto. Exatamente. Coisa... Então, assim, acho que se eu puder deixar uma mensagem hoje, assim, eu queria entrar na cibersegurança, mas acho que isso é importante. Assim, a gente que trabalha com tecnologia precisa ter esse olhar, sabe? Sei. Eu preciso estar atento ao negócio do cliente. Então, essa é a parte mais importante da tecnologia. Entendi. Tecnologia é ferramenta. Né? Tecnologia não é... não é magia, né? Não é... não é magia. É tipo assim, porque as pessoas romantizam muitas coisas. Eu quero um iPhone. Tá, mas você quer um iPhone para quê, cara? Então, só por ter um iPhone, exatamente. Né? Então, assim, eu quero um servidor. Para que você quer um servidor? Exatamente. Então, a gente precisa fazer essas perguntas. Né? Isso. E quando você está mexendo com o dinheiro de uma empresa... É importante você deixar a pessoa que vai tomar a decisão, lá, o dono ou o TI interno, bem municiado de informação para que ele possa tomar a melhor decisão possível, né? Sei. Porque aquilo vai impactar no funcionamento da empresa, né? Entendi. E aí, Luiz, aproveitando essa questão aí, uma dúvida que eu vejo o pessoal hoje que usa muito PC Game, galera aí gamer, né, em geral, a galera compra muita chave do Windows, aquela chave no GVG mal, super barato, paga R$90, R$100 uma chave. Esse tipo de chave, assim, a seu ver, você acha que é seguro o pessoal seguir isso daí? Então, ou não tem jeito, tem que ser o Windows mesmo? Assunto polêmico, né, esse assunto, mas assim, eu vou te orientar o correto. O correto é o que o fabricante determina. O fabricante determina que você tem que comprar de parceiros oficiais. Então, se você entrar no site da Microsoft, por exemplo, vai ter lá a lista de parceiros. Qualquer empresa que não tiver ali, não está habilitada. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que analisar, né? Eu, geralmente, quando a gente vai assessorar um cliente, a gente pega os parceiros que a gente conhece que já são de ponta, assim, no Brasil, que são empresas sérias, que não vão... E, assim, o pessoal também romantiza muitas coisas, né? Então, assim, às vezes a pessoa não precisa de Windows. Às vezes a pessoa instala um Linux lá e ele vai rodar bem, que ele precisa de alguém assessorando para que aquilo funcione, né? A maioria, né, dos servidores que eu conheço a maioria Linux, né? Assim, bem pouco o pessoal usa o Windows Server. Só uma situação muito específica que usa o Windows Server. Depende muito, né? Depende da necessidade do cliente, assim. Então, tem cliente que tem o Windows Server dentro da empresa que nem usa. Fica lá só para correr risco mesmo. Entendi. Entendido. Outra situação que isso aconteceu uma vez comigo.
Eu, assim, hoje eu trabalho aqui na New System, né? Nós temos a empresa, mas eu já fui TI, já trabalhei no TI em infra, né? Infraestrutura. Hoje eu sou desenvolvedor, não sou mais a parte de dev. Mas eu tenho um pouco de bagagem na vivência do infraestrutura. Todo mundo começa Todo mundo começa aí. Que é o cara que vai lá mexer no servidor do Linux, que caiu o servidor, reinicia. Então, assim, o basicão ali eu levava. E uma vez, cara, numa empresa, 2 vezes, né, falar a verdade, as 2 empresas, uma empresa que eu trabalhei e depois na outra, nós sofremos, cara, uma criptografia. Que a criptografia, eu esqueci o nome, é ransomware. É bem comum, cara. Em pequenas empresas, principalmente o ransomware, ele é algo bem desastroso, né? Vou explicar para o pessoal o que é o ransomware. O ransomware, ele é um tipo de vírus, né? É um tipo de malware que a gente chama. E ele tem a característica de pegar o que tem dentro da máquina, trancar aquilo, e aí quando eu falo trancar, eu chamo isso de criptografia, né? O nome técnico criptografia, e ele mostra uma mensagem na tela do computador solicitando resgate. Então a pessoa tem que pagar aquele resgate em Bitcoin para o hacker enviar um software que vai fazer a descriptografia e vai voltar com os arquivos. Quando o arquivo está trancado, é impossível você abrir ele. Sim, né? Então, ele se tá você tem uma planilha de financeiro, por exemplo, você não vai conseguir abrir a planilha, vai ficar trancado, você tem acesso. Sim. Você vê o arquivo, você consegue copiar ele, mas você não consegue abrir o arquivo. Também acontece muito ransomware com banco de dados de sistemas também. Então, o que tiver no computador, cara, ele vai varrendo. E é comum o ransomware espalhar na rede. Então, máquinas que estiverem ligadas, ele vai espalhando e vai criptografando tudo. Tem uma estatística, eu não lembro ao certo qual é o total, mas eu lembro que é mais do que 80%. Dos ataques de ransomware no Brasil, mais de 80% são nas pequenas empresas. Sim. Só para você ter ideia. E agora, com a inteligência artificial, está ficando mais difícil por 2 pontos. Porque, geralmente, a porta de entrada do ransomware é o que a gente chama de phishing. O phishing é um golpe onde o hacker ele envia um e-mail para as empresas e ele não fica escolhendo empresa, ele manda para milhares de empresas. Joga uma faixa de IP ali e vai. Exatamente. Né? Então, ele manda para milhares e e-mail bem persuasivo. Né? Eles estão usando inteligência artificial para fazer persuasão mesmo. Então, eles clonam aquele login do Facebook, por exemplo, eles clonam o site do banco. A pessoa desatenta, clica e acaba digitando o login, o hacker pega aquele login, acessa a máquina depois. Estou simplificando, tá? Porque tem mais coisas, mas assim, para o empresário entender, estou simplificando. Instala um malware dentro da máquina e esse malware criptografa tudo. Quando terminou, ele manda lá um sinal, tá tudo ok. Abre a tela na frente, assim. Então, aí você vai de manhã para ver que o servidor não funciona. E pode ser que tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que já passaram por isso, cara. Eu acredito que sim, cara. E eu queria, assim, deixar esse recado. Se o hacker entrou uma vez, atacou, a pessoa pagou o resgate e a empresa não mudou de conduta, vai acontecer de novo. Vai. Porque as portas ficaram abertas. Então, ele dá um tempinho, daqui a pouco ele vai de novo. E agora, com esse negócio de inteligência artificial e tudo, eles estão mais modernos, eles estão fazendo uma outra técnica. Como o Brasil agora tem uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tem multa para o empreendedor que não cuidar da infraestrutura, não demonstrar que teve... Sim, cuidado com os dados terceiros. Os dados dos clientes, porque os dados dos clientes não são da pessoa que coletou, do empreendedor. O dado é da pessoa que forneceu. Então, com essa lei, o hacker entende assim, eu além de pedir resgate, eu ainda posso chantagear. Então, na cabeça do hacker, ele tem essas 2 formas. Tanto é que isso a gente chama de dupla extorsão no mundo da cibersegurança, né? E como acontece isso? Eu expliquei que o hacker criptografa. Logo após, um pouco antes da criptografia, o que ele faz? Ele pega esses dados e a palavra correta é exfiltração. Ele copia esses dados lá para um local onde ele está, né? Um servidor dele lá, alguma coisa. Sim. E aí, depois começa o processo de criptografia. Tipo, ele faz um backup, exatamente, né? Ele faz um backup daquilo que está fora. E aí é o seguinte, a pessoa fala, não vou pagar o resgate, porque a gente tem backup interno aqui, o hacker fala, beleza, eu vou divulgar seus dados e vou denunciar você para então, NPD. Meio que ele faz 2 golpes em um só. Ele criptografa. Então, esse é o avanço hoje do ransomware, né, no Brasil. E
Tem outras coisas, né? A gente está vendo, olha que coisa louca, com a inteligência artificial, eles estão usando a inteligência artificial para criar novas versões de ransomware. Para quê? Para que as ferramentas que existem, antivírus, as coisas não detectem esses ransomwares e isso fica mais fácil, né? Sim, deles conseguirem ter mais volume, né? Para ter mais resultado. Então, é meio que um ambiente de negócios escuro, mas é um ambiente de negócio. Então, o empreendedor tem que se cuidar. Ele não pode deixar isso acontecer no negócio dele, porque boa parte das empresas, dependendo do segmento, até fecham. Né? Porque, vamos botar um exemplo, um supermercado que depende 100% de um sistema funcionando. Hoje está todo mundo dependendo da tecnologia, cara. Eu acho que ninguém hoje tá offline. A grande maioria... Qualquer operação hoje, até uma lojinha pequena, está precisando. E aí a gente fala também assim, não é somente questão de criptografia de dados. Tem o hacker roubando credenciais, roubando login e senha. Quantas pessoas você já conversou que já perderam o Instagram, por exemplo? Isso pode acontecer em celular também, né? Sim, normal. Pensa bem suas fotos serem... Família, né? Então isso é uma coisa séria e as pessoas têm que antenar. Uma dica é não sair instalando qualquer aplicativo, né? Você tem que ter critério. Interpretação, né? Interpreta primeiro. O cuidado é necessário. E também preparo psicológico, porque o hacker ele é muito inteligente e eles têm estudo de psicologia humana. Sim, engenharia social. Disso, tanto é que o hacker mais famoso do mundo, né? Intitularam, né? Chama-se Kevin Mitnick. Esse cara, ele fazia golpes, na época ele fazia golpes com chip de celular, de clonar chip de celular. Sim. Quem quiser pesquisar, é bem interessante a história do Mitnick. Depois ele foi fazer consultoria para os Estados Unidos, né, para o governo, foi preso, né? Cumpriu a pena e tal. Sim. E depois ele abriu uma empresa de treinamento de conscientização. Olha só. Tipo um hacker do bem, virou um hacker do bem. Então assim, ele entendeu que o grande problema hoje dos ataques cibernéticos são que você tem pessoas do outro lado, aquelas pessoas vão interagir com essas... Então você tem que cuidar da consciência dessas pessoas. Né? Vamos botar assim, 90% é por você que deixou o cara entrar. Exatamente. A gente sempre fala que o elo humano é o elo fraco. Né? Então... obviamente isso é uma brincadeira, mas tem seu fundo de verdade, né? Que sim, faz sentido. A gente precisa cuidar das pessoas, as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente para encarar essa nova realidade, né? E tem um treinamento básico, né? Tipo assim, sei lá, nas escolas, uma noção básica para o cara entender. Não sai clicando em qualquer coisa. Poxa, um e-mail ali duvidoso, que primeiro olha o endereço do e-mail. Chamou muita atenção, assim, às vezes uma coisa muito vantajosa. Então. Opa, calma, espera. Analisa primeiro, lê tudo com calma. Sim, vê o endereço, né? Essas oportunidades imperdíveis são... Exatamente. São um perigo. Eu sempre, antes de abrir um e-mail, eu olho o remetente ali. Vejo seu e-mail, né? Não, mas não é só e-mail, não. Às vezes você vai ver um anúncio dentro do Instagram. Sim. Esse anúncio tem um problema, porque a pessoa hackeou a conta do outro, gerou um anúncio e até o Instagram detectar que ele está com problema, aquela conta está com problema. Já pegou um monte de gente. Já foi. Já pegou um monte de gente. Então, assim, não tem lugar mais. É no Instagram, é no Facebook, é no WhatsApp, é no computador, é no e-mail. Então, na rua, cara. Sim. QR Code. QR Code. Maquininha, para quem usa NFC do celular, se o cara encostar a maquininha lá de você. Exatamente. Então, assim, eu particularmente eu não uso o NFC, né? Ou aqueles cartões também que são... Tem, por aproximação. Então, particularmente, eu acho meio inseguro, mas é uma coisa pessoal. Justamente por isso, porque pode me pegar no momento que eu vou estar desprevenido e... Encosta assim em você, foi o pagamento. Foi. Entendeu? Isso acontece muito em festa, o pessoal reclama muito disso aí. Que aí o pessoal vai em festa com um cartão aqui, o cara passa com a maquininha. Então, assim, olha que legal, a gente está falando de segurança da informação, cibersegurança, mas a gente está indo para um aspecto muito prático da vida. Quase que social ali mesmo. Exatamente. Então, não é só a empresa que precisa se preocupar com isso, as pessoas também precisam ter consciência. E isso é uma coisa que a gente tem acompanhado em todos os relatórios que eu li esse ano que saiu, é uma coisa que eu gosto de ver como que o mercado está se comportando, através dos relatórios dos fabricantes de ferramenta. Então, eles trazem essas informações. Então, grande parte dos problemas que têm aumentado e aumentado muito tem a ver com interação humana. Né? Então,
É um grande desafio que a gente está vivendo agora nesse momento, porque a inteligência artificial está acelerando tudo. E principalmente a carência de informação do pessoal, principalmente aqui no Brasil, cara. O pessoal não sabe quase que usar a ferramenta. Não é só o Brasil não, cara. Eu digo que é mundo, sabe? A gente analisa esses dados, né? Pra gente aprender também, então é no mundo inteiro. Não vou falar Brasil, não. Eu acho assim, quanto menor a empresa, tem essa questão, porque realmente é muita coisa, né? Assim, geralmente o empresário começa de baixo, vai mais simples e tal. Então tem essa simplicidade traz esses riscos, mas a pessoa aprende, né? Aprende de duas formas, no bem ou no mal. Ou no amor, né? Essas duas situações que aconteceu foi por causa do terminal service, que estava com a porta 13 aberta. E aí é legal trazer outro ponto, né? Que geralmente uma facilidade ela traz um risco. Porque o terminal service era rapidinho, abria. Então essa é uma coisa que a gente, quando olha um projeto de cibersegurança, a gente costuma olhar muito isso. Quais são as facilidades que essa empresa gerou durante o tempo que se transformaram em risco e precisam ser... Não é porque é risco que tem que tirar. A gente tem que avaliar se o risco é alto, se o risco é baixo. Sim. Então, se o risco for muito alto, a gente tem que tomar alguma ação para aquilo reduzir, né? Porque não estou falando de uma ciência exata. Estou falando de uma ciência que é dinâmica. É algo que acontece então, o tempo inteiro. É igual o Tom e Jerry ali. Sim, toda hora. Então, você tem a estrutura sua, você tem que cuidar dela. Então, quanto mais você vai aumentando esses pontos de risco, maior fica o seu risco geral. Então é essa cabeça que é bom ter, né? Então, quanto mais coisas eu abrir aqui, maior é meu risco. Sim. É assim que a gente tem que pensar. Quanto mais portas abertas no seu servidor, por exemplo... Eu estou evitando falar portas porque é meio técnico, então às vezes o empreendedor vai ver e não vai entender. Porta, ele vai achar que é só a porta da empresa. Também é importante, às vezes o servidor da empresa fica no balcão. Aí passa alguém, leva embora e aí? Já era. Entendeu? Então, não, assim, eu fico louco, cara. Uma vez eu fui num supermercado. Dá um recado pessoal aqui, pelo amor de Deus, gente. Eu tava vendo o cara usar o PDV pelo terminal service. Eu olhei aqui e falei, caraca, você é doido, velho. O seu servidor tá lá, aqui. Acontece, né? Assim, tudo passa também na visão da pessoa que implementa. Às vezes a pessoa que implementa também, ela não tem... Quando eu falo implementar, é o TI ali mesmo, que vai lá e configura e tudo. Ele não tem aquele conhecimento específico. Ele tá dando o melhor que ele pode dar. Ele faz um basicão ali. Exatamente. A pessoa pediu, eu preciso que funcione aqui. O servidor tá funcionando. Tá aqui. Mas o tá funcionando não quer dizer tá seguro. Então, são duas coisas totalmente diferentes, só que elas têm que andar juntas, né? E muitas vezes implica em não ficar tão fácil. Porque, por exemplo, o pessoal fala, não, joga Eternal Service que eu só jogo as usuários sem e tchau. E aí tem toda uma questão, a gente volta na questão do licenciamento, que precisa. Exatamente. Aquilo não é de graça, né? O cara quer resolver o problema rápido, só que não tem que ter um planejamento. Exatamente, assim. Então, é uma coisa muito importante, assim, ter esse... É bom falar projeto mesmo, assim, o empreendedor saber aquilo que ele precisa, quanto vai custar... quais são as possíveis escolhas que ele tem, né? Então, fica mais transparente, eu acho. É tipo você fazer segurança da sua casa. Tipo, você contratar alguém para botar lá... Esse é outro ponto, entendeu? Você lembrou bem. Cara. Existe um site. Se eu tivesse o computador aqui na mão para mostrar para vocês iam ficar doido. O site? Existe um site, cara, onde a gente pode abrir esse site e fazer uma pesquisa. Eu quero que você busque todas as câmeras de Venda Nova do Imigrante, por exemplo, que estão com IP expostos. Você vai varrer aquilo tudo, cara. E assim... Depois, mano, tenta achar aí. Não é um hacker que tá... Depois eu falo o site pra você, se puder. Ele vai tentar achar ali depois, que aí depois põe na TV aqui. Não é uma coisa assim que o hacker foi lá e pegou a informação. Pelo contrário, a pessoa que configurou aquele equipamento, deixou ali, ela deixou público. Sei. Então, esse site, o que ele fez? Ele só pegou aquilo e catalogou. Ele vai catalogando essas coisas. Tipo, se o IP está aberto, ele entra. Um hacker, quando ele vai agir, o que ele faz? Ele fala, pô, tem essa base de dados aqui compilada, deixa eu ver quem está exposto. Ele vai sempre quem está mais exposto. Ele vai mais fácil. E aí, olha que estratégia legal. Quando você pega a tua empresa e aumenta um pouquinho a segurança dela através de alguns controles, você sai desse limbo, né? Que a maioria está aqui. Sim, dá. Então, você já deu um passo, já estou com menos risco. Fica um pouquinho mais difícil pro cara. Dificultei um pouco. Então, se o empresário tiver essa cabeça de que ele vai construindo
esses controles, essas proteções aos poucos, cibersegurança deixa de ser alguma coisa que ele acha que é custo. Sim, deixa de ser um luxo pro cara. Exatamente. E não é, cara. A gente está falando de algo que é a proteção da continuidade da empresa. Por exemplo, é tão importante quanto um seguro, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem seguros de cibersegurança também. Você pode contratar um seguro porque se acontecer um incidente na sua empresa. Pô, legal isso aí, hein, cara. Por exemplo, assim, eu tenho um servidor, quero assegurar ele. Mas aí como é que funciona, por exemplo, assim, se eu perder os dados? Por exemplo, eu tenho um servidor e foi criptografado. Eu não entendo muito da questão da apólice de seguros. O que eu já vi até hoje é que tem alguns que cobrem até pagamento do resgate. Também tem alguns itens da apólice que cobrem determinadas situações específicas. Então, isso aí a gente tem que ver com uma seguradora que trabalha com isso, mas eu sei que tem vários níveis de seguro. Sim. Né? Porque quando a gente trata de algo assim de dados, não é como uma mercadoria, né? Por exemplo, estou transportando um caminhão, eu perdi aquele caminhão, eu compro a mesma mercadoria se eu tiver o dinheiro. Sim. Porém, se tratar de um banco de dados, às vezes você tem só um único arquivo você ali. Não recupera, né? Perdeu aquilo, aquela informação está perdida. Mas é interessante, eu não sabia que existia isso aí, não. Existe. De seguro para cibersegurança. Que é interessante, cara. Interessante. Existe. E assim, contratei um seguro, está tudo certo? Não está tudo certo. Seguro é o último caso. O seguro é como se fosse o que a gente fala que é o backup, né? Deu problema em tudo, você vai lá, pega aquele arquivo e restaura a última versão que você tem. Último caso. O que a gente tem que colocar na cabeça é a questão da prevenção. Importantíssimo a prevenção. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Pega uma clínica. Por exemplo. Vou te dar um exemplo, mas pode ser um supermercado também. Qual é a conta que o empresário tem que fazer? Quanto custa um dia parado? Sei. Vamos matar um supermercado. Porque assim, querendo ou não, mesmo que tenha backup, um ataque hacker, se acontecer, vai deixar um tempo aquilo sem funcionar. Nessa empresa que eu sofri, ficamos uma semana. Então, quanto custou? Dá para fazer conta, né, cara? Você pega, multiplica os salários dos funcionários parados, as vendas tanto de venda que você deixou de fazer, já dá para ter uma ideia de quanto que a empresa vai perder ali até um exercício que eu acho legal fazer, cara. O empresário pegar o papel e assim, quanto vai custar um dia parado? E coloca aí, um dia dos seus funcionários parado, um dia de perda de vendas. Faz essa conta de padeiro, assim, a gente fala brincando com de padeiro, faz no papel ali, rascunho. É só pegar o faturamento dele mensal e dividir. Exatamente. Então, assim, um dia parado. E geralmente, da experiência que a gente tem, demora uns 2 a 3 dias para você voltar a uma empresa. Isso daí quando é muito rápido, tá tudo muito redondo. Isso aí. Tem um plano de desastre, recuperação. Isso que eu ia falar, porque nas situações graves é de meses. E às vezes nem recupera. Às vezes vai começar do zero mesmo e aí cadastrar. Você imagina, estão no supermercado cadastrando os produtos do zero. Mais de 20 mil itens para cima. É loucura. É um retrabalho inimaginável o custo que, sei lá. Aí vai um alerta para quem hoje usa o sistema desktop. Se atente a isso. Não tem problema você usar um sistema desktop desde que você tenha essas camadas de segurança. E assim, nós, cara, lá da Migratec, a gente tem uma cabeça muito de ajudar mesmo as pessoas, cara. Primeiro a gente conscientiza. Não estou preocupado em vender serviço, cara. Eu quero ajudar as pessoas. O serviço é uma consequência natural. Sim, então, de bom serviço vai gerar conexões. E não adianta você sair empurrando também as coisas. Né? Às vezes a pessoa não tem necessidade daquilo. Então, o ponto é esse. Eu acho que o técnico de TI ele precisa reconhecer que também ele precisa de ajuda. Sim. E ele precisa escolher bons parceiros, né? Para assessorar, para trocar ideia, cara. Sabe? Às vezes uma conversa, igual a gente está tendo aqui, pô, Luiz, eu descobri tal coisa, vou melhorar isso aqui. O ponto legal às vezes a gente vai conversar com uma empresa que tem um TI interno e a pessoa fica um pouco reticente, assim, né? Sim. De abrir a conversa, Só que, na minha cabeça, o que acontece? O dono da empresa, ele olha para o TI e fala assim, a responsabilidade é sua. A questão do profissional, eu acho que ele tem que estar sempre evoluindo, assim, e ninguém evolui sozinho. Sim. Né? Ninguém evolui sozinho. Então, você tem essa oportunidade de trocar uma ideia com uma pessoa que já trabalha mais um tempo nessa área e consegue te dar uma visão diferente daquilo que você tem, sempre soma, né? Sim. Então, é mais nesse aspecto, né? E o fato é, por exemplo, a maioria do pessoal que hoje está fazendo a TI, de empresa pequena, tá? Falando assim, de nível de médio para grande. Empresa de até, assim, 10 funcionários, o cara, muitas vezes, ele tem entre 18 e 25 anos. Então, é uma galera jovem, recém-formada.
Então, isso aí influencia muito também. O cara tá aprendendo. Às vezes põe um cara lá que, ó, eu sei mexer em computador. Põe ele para mexer com isso. Então, assim, igual você falou. É raro, mas acontece muito. Então, assim, se tá com um problema que você acha que tem uma dúvida, pede ajuda, cara. Acho que, assim, já são quantos anos trabalhando com isso? Mais de 20 e poucos anos trabalhando com isso. Muita experiência. Acho que, eu sempre aprendi muito com os outros, cara. Conversando e escutar das melhores coisas que tem, cara, para você aprender. Então, principalmente quando você tem alguém que sabe muito mais do que você. Sim. Lá na empresa a gente vive comprando consultoria, comprando as coisas, porque a gente não quer parar de aprender, sabe? Conhecimento nunca não quer parar de fim. aprender. Eu acho que esse que é um estilo de vida, né, cara? Estilo de vida. E você levar o melhor para o teu cliente, cara, você tem que buscar superar o melhor o tempo inteiro ali. Não é ficar, eu sou assim, cheio de ego e falar, eu já aprendi ali na faculdade, sei tudo. Não, cara. É fracasso você pensar assim. Eu admito que eu era assim. Quando aconteceu isso aí, eu era assim. Nada com uma porrada, né? Aí eu tomei essa pancada, né? Estômago. Tanto que depois até saí, fui demitido para a empresa por conta disso, sacou? Mas assim, isso ficou marcado, né? Minha carreira. Então acontece que... Mas é aprendizado, né? Aprendizado. Tudo aprendizado. Hoje eu trataria de outra forma. Hoje eu levaria nessa questão aí. Opa, vamos lá, tô com um problema que eu já não sei, para precisar de ajuda. Tudo é aprendizado. Assim. E hoje tem muita informação, cara. Hoje a gente tá vivendo uma época que o risco é a gente paralisar de tanta informação, mas o que tem de coisa gratuita e coisa boa não é brincadeira. Assim. Tem cursos que... Esses dias mesmo eu fiz um curso de cibersegurança da IBM, cara, gratuito. Um curso maravilhoso, um curso muito IBM, bom, né? Cara, da IBM. Só que, assim, para chegar no final do curso, teve um teste, uma coisa, não foi? Mas muito legal, cara, assim, muitas coisas que eu já sabia, mas que, sob o olhar da empresa, trouxe um aprendizado totalmente diferente para algumas coisas que a gente executava lá na empresa. Então, é preciso ter essa humildade também, gente, esse assunto eu já sei, beleza. Cara, mas deixa eu estudar de novo isso aqui sobre a ótica da IBM, deixa eu escutar isso aqui sobre a ótica de fulano, ciclano, né? Principalmente nesse ambiente que muda toda hora. TI, cara, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reiterar. TI é sobre resolver problema do cliente. Né? Então, cada um, obviamente, tem suas especialidades. Vocês são da área de RP, eu sou da área de cibersegurança e infraestrutura. Mas, no final das contas, nós estamos resolvendo problema de cliente, cara. Exatamente. Entendeu? De maneiras diferentes. Mais para ele fazer as coisas que tem que fazer. Então, a gente não pode perder isso de vista e ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. Se a gente tiver essas duas coisas, o nosso cliente vai estar sempre sendo bem servido, cara. Sim, entendeu? Com certeza. E essa é a força das parcerias, sim, né? Sim. Que com a empresa de vocês é algo bem único. Na região aqui, eu falo assim que na época, quando eu trabalhava ali, quando nós trabalhávamos no Muriçoeira, eu tive que achar isso longe. Então é bom ter vocês aqui perto. Obrigado. Né? Porque como tem pessoas que sofrem a mesma situação que várias vão sofrer, que criptografia, saber que tem vocês aqui do lado, Venda Nova, entendeu? Assim, e deixar para a gente fazer o trabalho antes, né? Exatamente, não deixar para depois, porque depois, às vezes, a gente não consegue nem ajudar a recuperar, porque não tem recuperação, né? Dependendo do caso, não existe recuperação. É o trabalho preventivo, né? Não passar por Já aconteceu da gente pegar o disco da empresa e mandar para um laboratório em BH, por exemplo, para a pessoa abrir o disco e tentar extrair os dados de um histórico, né, que estava ali dentro. Mas é tudo muito caro, demora... o prejuízo é muito grande quando a gente deixa chegar. Sim, o preventivo. Extremo. O preventivo é muito mais em conta e muito mais simples, né? E também eu acho que outra dica que eu dou, assim, todo prestador de serviço que chegar e falar que está 100% seguro, corre dele. Porque nós estamos falando de uma coisa que é uma ciência inexata, é uma ciência que você vai evoluindo o tempo inteiro. Então, você cria um controle aqui, daqui a pouco já sai ali uma vulnerabilidade para isso aqui. Você tem que aprender a vulnerabilidade para você tratar aquilo. Então, é o tempo inteiro a gente se aperfeiçoando para cuidar e garantir um nível bom de segurança daquela empresa. É por isso que não existe, comprei e resolveu. É a mentalidade que a gente tem que mudar um pouco também. Cibersegurança não é produto de prateleira. Sim. É um serviço especializado de prevenção. E entra numa situação que o pessoal acha que o antivírus vai resolver o problema. Não, o cara também, compra um antivírus, põe em todos os computadores, pronto. Eu faço uma pergunta que já sempre, a pessoa sempre se embola. Beleza, comprou antivírus bom, antivírus pago. Quem que está cuidando daquilo ali? Então, porque o antivírus em si, ele só está ali, né? Mas exatamente. Então... ele não faz tudo sozinho, né? Exato. Então, precisa de ter bons profissionais cuidando daquele recurso, né? Sei. Isso aí também é um outro problema. A gente vai ficar aqui até amanhã de tanto assunto que tem. Né? Que eu sofri também. Segurança aí. Eu coloquei, cara, uma vez nessa outra empresa, coloquei em todos os computadores o Kaspersky.
achava aquilo massa, porque consegui controlar os computadores tudo numa fonte só. É uma solução bem conhecida, né? Só que assim, no final, tu ouviu o ransomware, não resolveu por conta disso que você falou. Você vê, né? Tava licenciado, bonitinho. Entendeu? Às vezes aquilo ali já estava gerando indício há muito tempo, só que como não tinha ninguém olhando, aí aconteceu. Então, é gastar dinheiro à toa você comprar um antivírus para empresa que não tem ninguém olhando. Porque ele vai alertar, se alguém receber o alerta, ele não vai saber o que fazer. E se não ver, de que adianta? Você gastou dinheiro à toa. Entendi. Né? E agora, não é barato, a gente sabe que antivírus bom hoje não é barato. Né? Os melhores do mercado hoje são aqueles que você falou aquela vez, qual o nome? Tem vários, né? Pô, lá na empresa a gente tem várias parcerias, a gente tem mais de 5 parcerias com antivírus, então depende do caso, né? Então, você falou do Kaspersky, a gente não trabalha com essa marca, mas a gente trabalha com a Bitdefender, Sophos, com a SentinelOne, que é mundialmente conhecida. Todos esses são... A Bitdefender, a gente está falando que é um que eu gosto muito, é patrocinador da Ferrari, né? Cuida da cibersegurança da Ferrari. Então, os caras têm uma certa importância. Segredo industrial. Então, não estou falando de uma marca de amadores, estou falando de marcas top. Mas, assim, não adianta a ferramenta ser top. Tem que ter a ferramenta, tem que ter a pessoa que tem conhecimento para cuidar da ferramenta. Então, por isso que lá na empresa a gente não vende licença, nós vendemos serviço. Sim. Porque não faz o menor sentido, cara. Você só vender a licença. Já pensou, você vende um antivírus para o cliente, daí 30 dias o cara te liga e fala assim: ô Luiz, aconteceu um negócio aqui na empresa, você me vendeu um antivírus e falou que ia ficar seguro. E não resolveu. Aí eu volto de novo, lá no início da nossa conversa. O que é mais importante? Olhar e resolver o problema do cliente. O cliente contratou a ferramenta para quê? Porque ele gosta de ferramenta? Alguns até pode ser, mas a grande maioria quer proteção. Entendeu? Entendi. Então, ter esse olhar, sabe? De, opa, estou vendendo uma solução para resolver o problema do cliente. E aproveitando esse gancho, já que a gente está falando hoje com empresários, o nosso podcast ele é destinado a isso, pro empresário, eu digo assim, cara ME, que fatura aí até 100k por mês, que é botar assim, de pequeno a médio empreendedor, hoje, com vocês, com a Migratec, o que vocês conseguem oferecer para ele? Tipo assim, hoje eu consigo oferecer para vocês isso, que vai ajudar ele a resolver esse problema da cibersegurança. Então, a gente tem várias soluções que estão dentro desse público, até porque boa parte dos nossos clientes hoje estão ali dentro desse perfil de cliente. É difícil eu falar um produto, porque aquilo assim, eu vou estar direcionando errado. Mas o que eu posso dizer assim, a gente tem que pensar em pelo menos 2 níveis, que é a rede do cliente e os computadores. Né? Então, se a gente pensa em proteger a rede, proteger os computadores, acho que a gente já está indo para um caminho bem legal, entendeu? E conferir, né? Fazer o trabalho primário que você falou da consultoria. Exato. Entrar na empresa do cara, sabe? Porque eu poderia falar aqui, por exemplo, tem uma solução nossa lá que é VPN, por exemplo. Mas eu vou ter que explicar o que é VPN. É muito técnico, é caso específico de acesso remoto no servidor, assim, assado. Então, eu acho que o melhor é a gente ter a ideia do que precisa ser protegido. A primeira coisa que precisa proteger, na minha visão, são os computadores. Né? Servidores, computadores, ali onde o usuário está. Depois a gente vai para a rede. Então, você protegendo essas duas coisas, acho que já sobe muito o grau de maturidade. E aí a solução que vai ser implementada ali... aí é com análise, né? Depende do caso. Porque às vezes eu tenho uma solução que é mais barata, mas ela é mais interessante para esse cliente. Então, eu não gosto muito de ficar colocando, isso aqui, esse cliente tem que ser essa solução assim, assado. Óbvio que a gente tem os controles de qualidade, então tem determinadas soluções que a gente fala, é o mínimo que você pode contratar isso aqui. Porque menos que isso aqui não dá. Não vai gerar o resultado que a gente espera. Sim, é porque faz parte do trabalho de vocês. Exatamente. Né? Mas assim, um exercício que eu tenho feito de sair um pouco do techniquez e ir mais para a linguagem do negócio, porque é a linguagem que o empreendedor entende, sabe? O empreendedor entende se você falar sobre vendas, se você falar sobre faturamento, se você falar sobre funcionários, se falar essas coisas, ele vai entender. Sim. Então, é mais nesse sentido, de você proteger rede e proteger os computadores. Tem mais coisa? Tem um monte, tem milhões de coisas, mas o que faz sentido fazer nesse perfil de clientes é ser pontual nessas duas áreas. Assim, que é o básico, né? O básico bem feito. Feijão com arroz, né? E cibersegurança é um negócio legal também. Às vezes, o que aquela empresa precisa não é um antivírus mais top moderno, óbvio que se tivesse seria... Às vezes, é a configuração da rede de uma forma mais adequada. Por exemplo, tem empresa que você passa a senha do Wi-Fi para o cliente e o cliente tem acesso ao seu servidor. Isso acontece muito. Esse é um assunto de cibersegurança. É de infraestrutura, mas é um assunto de cibersegurança também. Que não envolve ferramenta em si. Envolve você pegar o que tem e configurar aquilo de outra forma, mais segura.
Entendeu? Não precisa de investimento em tecnologia nesse caso. Entendi. Então, no caso, o empresário contratando o seu serviço, ele vai ter, vamos botar assim, um técnico que vai lá na empresa dele, vai identificar essa segurança, essa fresta, né? Sim. A gente faz um diagnóstico, né? Exatamente. Inclusive, se vocês permitirem fazer um jabá, esse ano a gente está muito forte na questão de fazer diagnósticos gratuitos. Então, o empresário que estiver assistindo e quiser fazer um diagnóstico gratuito, interessante. De repente deixa o contato aqui em algum lugar e a gente faz sem compromisso nenhum, gratuitamente faz diagnóstico e faz ali cria um plano de ação simples, né, de execução. Aí, pessoal, oportunidade. Para quem está sofrendo ou já sofreu, eu não quero sofrer com um problema de cibersegurança, procura o pessoal da Migratec, é uma solução muito top aqui, entendeu? E pertinho, pessoal aqui vamos botar até Vitória, né? Vamos botar assim, o Brasil inteiro hoje. Brasil inteiro, né? Hoje a gente faz bastante remoto, né? Porque hoje não tem mais fronteiras. Tem mais barreiras, né? Hoje a tecnologia tá tudo muito simples de você implementar. Não, é isso daí. Bom, filé, eu acho que temos... Tô satisfeito que a gente terminou nossa conversa sem falar de firewall. Porque quando fala de segurança, todo mundo quer falar de firewall. Então, quer falar de firewall. Eu cumpri minha meta aqui. Eu falei, hoje eu vou chegar lá e não vamos falar de firewall. Porque o firewall é o meu principal, ainda mais que eu falo de Linux, né? Mas assim, gente, obrigado mais uma vez a oportunidade. Estou muito feliz de ter participado, trocar essa ideia com vocês. Show. E o caminho é esse mesmo, assim. Conte comigo toda vez que vocês precisarem bater esse papo sobre esse tema. Eu estou à disposição. Show. Beleza? Não, a gente agradece o pessoal aqui da Newcast, New System. Você já é um parceiro nosso aqui, já, entendeu? Somos conterrâneos agora. A gente agradece a sua visita, né? Eu creio que esse conteúdo vai ser de grande valia para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o Newcast. Estaremos na próxima aí, se Deus quiser. Valeu.